Alô, boa noite, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov RS. Estou aqui para fazer essa live com vocês. E aí vamos falar hoje sobre um problema que tem acontecido aí já há algum tempinho, tem se intensificando, que é as infiltrações e os vazamentos nos condomínios. Vamos ver aí, as pessoas estão chegando, dando mais uns segundinhos aí, uns minutinhos, para as pessoas começarem a acessar a nossa live de hoje. E nós vamos então, falar sobre um tema aí que gera dor de cabeça aí para alguns condôminos, Mais alguns minutos, deixa eu ver aqui. Podemos já dar início então à nossa live de hoje. É importante sempre a participação de todos, Lembramos aí que o Secov é o Sindicato da Habitação, representa os condomínios aí, faz toda essas práticas e cursos voltados para a boa convivência no condomínio, orientando com vários cursos, não é? E nós vamos então hoje falar sobre infiltrações e vazamentos no condomínio, não é? Me representando para quem está chegando agora, meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov, e o tema da nossa live de hoje é: e agora, síndico, infiltrações e vazamentos no condomínio? Quem já não se deparou, mora em condomínio e não teve um problema desses aí em condomínio, Os vazamentos e infiltração é um motivo de muita dor de cabeça e não raro viram grandes rixas dentro do condomínio, não é? Viram às vezes casos de novela, Até dá para escrever alguns casos aí de vazamentos que não se resolvem, E isso acaba atrapalhando a rotina do condomínio, dos seus moradores, da convivência de todos aí que vivem no condomínio. O caso até pode virar um processo judicial em algumas situações, Quando não há uma solução pacífica ou amistosa, ou amigável, como a gente fala, E já que tudo depende, por exemplo, de onde está esse vazamento, é a grande chave da questão, Há muita controvérsia ainda sobre isso, É um assunto que ainda gera controvérsia, porque as pessoas querem às vezes ter a certeza de quem é o responsável, como é que isso vai acontecer, não é? Quem vai reparar o direito de quem, qual é as atitudes que o síndico pode ter, o que um condômino pode fazer ou não, o que acontece nesses casos. Então nós vamos conversar exatamente sobre isso, não é? As infiltrações e os vazamentos. É importante que se diga que nós estamos passando aí por um momento, nos últimos 2 meses aí, chuvas muito fortes, chuvas muito intensas, em que essas chuvas acabam aí superando aqueles limites possíveis e previsíveis que os sistemas de calha, de escoamento, da própria engenharia civil pode suportar. Os prédios, quando são construídos, os condomínios, eles têm uma previsão, os engenheiros fazem os seus cálculos e imaginam que um telhado, ou uma impermeabilização, ou um escoamento vão superar chuvas de tantos milímetros. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos, eu vou dizer assim, o clima já está diferente, já não está servindo às vezes, não é, para suprir essa necessidade do condomínio aí de superar questão que envolve aí infiltrações e vazamentos, especificamente aqui falando agora de vazamentos em telhados, em calhas, Mas o nosso tema é muito mais amplo. Aí eu digo para vocês, aonde que nós vamos conseguir encontrar esses problemas de vazamento e infiltração no condomínio? A gente tem aí, como citar, eu já falei, o telhado, não é? Tudo que envolve o telhado, as calhas, é uma situação que é onde nós vamos trabalhar isso hoje. A questão da laje, as lajes de condomínio, não é? Que seriam aquelas lajes chamadas coberturas, terraços de cobertura, seriam essas lajes. Também é onde a gente tem problemas com infiltrações e vazamentos, nos canos, na tubulação, na rede geral de distribuição e saída de água e esgoto, não é? E por último, que tem aparecido um pouco aí também, é a questão que envolve lençóis freáticos, não é? Como a gente sabe, as construções são feitas, mas o lençol freático, por baixo da terra ali circulam águas e com essas chuvas isso tem aumentado. Um exemplo que o lençol freático afeta são apartamentos muitas vezes térreos ou subsolos de condomínios e ainda o poço do elevador. São casos que a gente encontra aí em muitas circunstâncias de condomínios aí que passam por esse tipo de problema. Então, as situações que nós vamos encontrar hoje em termos de vazamento é telhado, laje, cano e lençol freático, além de paredes. Por que eu cito paredes aqui? Porque as paredes representam também uma parte, não é, do que o condomínio tem que suportar do tempo e das intempéries
durante a passagem de uma chuva, de uma tempestade, etc. Né? E muitas vezes, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso ali na frente, a gente tem esses probleminhas por aí. É importante a gente já começar a definir alguns conceitos, porque você que está aí assistindo, seja síndico, condômino, um entusiasta do condomínio, até um assessor aí de condomínio está aí buscando mais conhecimento, é importante a gente ter ideia de que o Código Civil, nos artigos 1331 e seguintes, ele define muitas coisas de condomínio. Entre elas, o que acontece? Define que o telhado, por exemplo, no artigo 1331, ele é, parágrafo 2º, ele é parte comum do condomínio. Ou seja, de regra geral, o telhado é do condomínio, é parte comum. Tendo em vista esse conceito, a gente já vai aprofundando esse conhecimento, a gente também tem que falar um pouco sobre a laje, que é a chamada cobertura ou terraço de cobertura. Essa laje, como a gente usa uma linguagem mais popular, mas o Código Civil representa ela como terraço de cobertura, ela está descrita no artigo 1334 do Código Civil, e ele representa inicialmente o terraço de cobertura como sendo uma área comum. Mas ali no Código Civil, no artigo 1334, aí ele volta a se referir ao terraço de cobertura como uma área privativa. E aí ela se define já sendo área comum, vocês já devem estar sabendo, o que for envolver área comum é do condomínio e o que envolver área privativa é do condômino. Mas é importante a gente se apropriar desses conhecimentos porque eles serão muito úteis quando o síndico ou um condômino tiver que negociar, barganhar, fazer uma tratativa para resolver um problema de vazamento. Porque, como eu tinha dito lá no início, a chave da solução é realmente verificar a origem deste vazamento. Mas também é importante a gente falar sobre a questão que envolve os encanamentos do condomínio, pois os canos, a gente costuma ter o conhecimento, assim, o linguajar mais comum, que é a coluna do prédio. Muito se ouve falar sobre a coluna do prédio. O artigo 1331 do Código Civil, também no parágrafo 2º, fala ali a rede geral de distribuição de água, gás, etc. Né? Mas, quando se trata de condomínio, a gente escuta muito falar da chamada coluna do condomínio, que é aquela, eles chamam de coluna porque ela é vertical, não é? E é onde sobe a água ou é retirada a água do condomínio. Mas tem uma terminologia que eu acho que é importante a gente já começar a se acostumar, que é a terminologia vertical e horizontal. Ou seja, toda vez que os encanamentos são verticais, ou seja, que eles transportam a água lá do andar térreo lá para cima e distribuem depois para os apartamentos, essa coluna vertical, ela é parte comum do condomínio, é aquela descrita no artigo 1331 do Código Civil. E quando a gente fala na terminologia de rede horizontal, aí sim, é aquela que é o encaminhamento, é onde está dentro da unidade do condomínio, é aqueles canos que vão pela parede, eles vão de forma horizontal. Eles saem da coluna, que é onde vem a água, e passam para o apartamento. A partir dali é a linha divisória do que é responsabilidade do condomínio e do que é responsabilidade do condômino. Por que é importante a gente se apropriar desse conhecimento? Porque ele vai fazer a diferença ali na frente quando você passar por uma situação que envolva infiltração e vazamento em condomínio. Tudo seria tão fácil se tivéssemos talvez uma visão de raio-x para enxergar objetivamente onde é que está o vazamento, qual é a origem dele. Mas nem todo mundo tem isso. E identificar esse tipo de área, pelo menos, já é quase que 50% da solução. Se eu sei identificar onde é mais ou menos a situação, se está próximo de uma área comum, uma área privativa, já nos ajuda a ter uma ideia das responsabilidades. E é importante também dizer que entre as causas prováveis que a gente tem visto aí, e eu tenho recebido consultas e tem que às vezes analisar situações e analisar também decisões judiciais, é as causas que vêm a originar, as causas prováveis desses problemas. Entre elas, no preâmbulo aqui da nossa live, eu já falei que é a situação que envolve as fortes chuvas. As chuvas têm sido extremamente fortes, volumosas. Elas estão realmente superando os limites das construções, dos telhados. As ventanias também, cite-se de passagem, acabam abalando a estrutura do telhado do condomínio, que vem então acabar gerando aí vazamentos, goteiras, né? Chamadas goteiras. Ou seja, as chuvas fortes são também uma das causas que envolve aí os nossos problemas com infiltração e vazamento. Mas não só de chuva vive um condomínio,
a gente sabe que muitas vezes uma segunda situação de causa provável de infiltrações e vazamentos, não é? É a questão que envolve as reformas no condomínio, reformas mal executadas dentro das unidades de condomínio. Se no telhado a gente pode dizer que o excesso de chuva explica, porque talvez o sistema ali de calhas, de drenagem, etc., não é suficiente para escoar a água da chuva, ela acaba transbordando e, como se fala, jogando água para dentro do condomínio. Geralmente quem sofre primeiro é o último pavimento, né, o último andar, não é? Porque acaba águas respingando pelas luminárias, escorrendo ali pelas tomadas de luz, o que é um grande perigo, pois pode provocar curto-circuito e acidentes, não é? Mas nós também temos a situação que envolve as reformas mal executadas. Não raro eu escuto situações assim: olha, o vizinho de cima recém concluiu um vazamento há alguns meses, recém concluiu uma reforma no seu banheiro ou na sua cozinha, e a partir de então, faz pouco tempo, começou a aparecer uma mancha em cima do meu no forro do meu apartamento. Ou seja, já há um indicativo de que a reforma foi mal executada. E nesse ponto, você que vai fazer uma reforma no seu apartamento ou está planejando isso, tem que se certificar de que a pessoa que vai estar fazendo este serviço tem as qualificações e faça tudo da forma adequada e correta. Não raro eu escuto situações em que se observa o fato de que a reforma foi feita às pressas, se fez um banheiro ali às pressas, a tubulação ali não foi bem vedado, não foi feita uma impermeabilização ali próximo da caixa de escoamento da água do banho, ou foi mal encaixado ali um vaso sanitário, e aquela água começa a escorrer e vai fugir. E a água, não esqueçam dessa frase, a água sempre acha um caminho. Ela vem descendo, ela vai encontrar um caminho, ela vai encontrar caminhos que a gente muitas vezes nem imagina que a água vem atravessar uma laje, vem atravessar de um canto ao outro de uma parede, mas a água sempre encontra um caminho de seguir o seu ritmo adiante. Neste caso, as reformas mal executadas em banheiros, cozinhas, são também uma das causas que a gente observa nos atendimentos que faz, nas consultas que recebe, vendo exatamente, às vezes, os processos que geram isso, ou as soluções quando resolvida entre os condôminos, é uma das outras causas que também acomete os condomínios de vazamento e de infiltração. E uma terceira causa que a gente pode identificar aí, dessa que eu estou falando para vocês, é a falta de manutenção do próprio prédio, do condomínio. E aí, diga-se de passagem, que é o desgaste dos materiais, o desgaste natural da edificação. Como a gente sabe, nós vivemos aqui num clima um tanto severo, ou temos ondas de muito calor, ou temos muito frio. E isso faz com que os materiais venham a se dilatar, se comprimir, comprimir, etc. Isso acaba gerando um desgaste nos materiais de construção, na própria edificação. Hoje eu estava olhando algumas notícias agora ao meio-dia e eu vi que parte do nosso estado estava com uma temperatura de 30 e poucos graus e outra parte do estado estava com uma temperatura bem mais baixa, ou seja, dentro do mesmo estado nós tínhamos duas temperaturas. Nós às vezes passamos por isso durante o dia, um frio muito forte de manhã cedo, vem aquecendo e de noite volta a ficar frio. Ora, isso acaba por estressar os materiais. O prédio acaba dilatando, se expandindo, depois se contrai. Isso também mexe nesses materiais. E aí eu faço um alerta e um recado bem importante, que não se pode deixar de fazer as manutenções, ou seja, que elas sejam preventivas. A importância disso é que haja um material, um plano de manutenção da edificação. Fica aí até uma dica para você que tem uma administradora ou para você que é síndico, que quer apresentar um trabalho diferente no seu condomínio, é propor isso, fazer um plano de manutenção da edificação. Um plano de manutenção não vai abranger só o que eu estou falando aqui, vazamentos e infiltrações, mas ele vai abranger uma gama muito maior de situações que vão evitar aumento de gastos, custos, problemas com vazamentos e infiltrações, diversas situações que só vão aborrecer os moradores. Por isso que é importante ter um plano de manutenção. Então, como a gente viu até aqui, ou seja, o excesso de chuvas fortes é uma das causas que a gente vem observando, reformas mal executadas nos apartamentos também é uma causa, e a falta de manutenção. A falta de manutenção, geralmente, ela vai chegar em algumas partes como as paredes e talvez os encanamentos. Como a gente sabe, tem prédios que têm mais de 50 anos, etc. Mas os encanamentos precisam também passar por uma reforma. Os da coluna, por exemplo.
O prédio precisa receber pintura de acordo com a manutenção que ele tem que receber. Pintura, às vezes, tem que fazer de 3 a 5 anos, conforme o material, conforme o local que o condomínio está situado. Tudo isso é uma variante que só vai ser observada e deve ser seguida à risca. Por isso que é importante ter em mente que os problemas muitas vezes são oriundos da falta de cuidado que as pessoas têm com o seu próprio patrimônio. Nesse caso, a gente sabe que é necessário estar atento aos primeiros indícios de que vão ocorrer problemas de infiltração e vazamento. A questão toda é agir o mais rápido possível e aí sim evitar maiores prejuízos. Por isso que é importante, desde o início, quando se desconfia que se tem um vazamento ou uma infiltração no condomínio, é importante a gente ficar atento a alguns indicativos. Do que eu tenho visto na literatura e também analisando decisões e situações que chegam até mim, eu posso citar que, por exemplo, manchas escuras no teto ou nas paredes já é um indicativo de que no andar de cima pode estar acontecendo um vazamento, uma infiltração. Não raro, isso aí acontece em banheiros ou áreas de serviço. A própria máquina de lavar, eu já vi uma situação, a senhora trouxe aqui a gravação, quando ela usava a máquina de lavar, por alguma razão era muita água que essa máquina jogava no escoamento previsto no prédio, ela acabava transbordando na caixinha, né, da área de serviço, só que como a caixa não era bem impermeabilizada, ela acabava vazando para fora pela laje e acabava afetando o teto do apartamento de baixo. Ou seja, são coisas que às vezes acontecem pela construção ou pelos equipamentos que se usa. Então essas manchas escuras no teto e nas paredes do apartamento já é um indicativo de que você tem ali uma situação que envolva vazamento e infiltração. Azulejos soltos, a queda de azulejos também, dependendo da onde está isso aí, se é próximo, se é de uma parede onde tem água, encanamentos, já é um indicativo de que ali está acontecendo sim uma infiltração e um vazamento. Quando a pintura começa a descascar, essa é clássica, né? A pintura na volta começou a descascar ou ainda a pintura começou a fazer bolhas, é sinal de que ali pode estar acontecendo e está acontecendo uma infiltração, um vazamento. É importante que se diga que muitas vezes esse tipo de infiltração e vazamento que eu estou falando, ele vem realmente da ação da chuva na parede externa do condomínio. Ou seja, a parede já há muito tempo não recebe uma pintura, não recebe um cuidado, ela acaba ressecando. Porque veja bem, eu sempre digo isso nos eventos, que as pinturas, a pintura do prédio, a pintura do condomínio, ela representa como se fosse um filtro solar para nós. Sabemos que se andarmos demais no sol, vamos ter queimaduras na pele. Ou seja, o filtro solar é para a pessoa, assim como a pintura é para o condomínio. Ela vai fazer essa proteção, manter a estrutura firme, sólida e sofrendo muito menos a ação do tempo. Não raro a gente vê condomínios que são deixados de lado a manutenção, a gente vê as situações são deploráveis. Você olha, parece que é um prédio daqueles de filme de apocalipse. Mas não, é um prédio que apenas há 5 anos não recebe uma pintura ou uma manutenção adequada. Ou seja, 5 anos que a pintura já venceu. Ou seja, são 10 anos às vezes. E só que isso acaba infiltrando para dentro dos apartamentos. Isso acaba gerando infiltrações. Tá? Também outra questão que eu posso dizer para vocês, que eu consegui observar, é as umidades, essas que eu falei para vocês, né? A umidade na parede e no teto, ou a umidade da parede ela é proveniente do que vem do lado de fora, ou a umidade no teto, aí sim é proveniente, ou se a laje de cobertura já faltou uma impermeabilização aí, ou se é do proprietário do andar de cima, provavelmente está tendo aí um problema de vazamento nos canos e dutos que ele tem ali, né? Outra questão, quando os rodapés se soltam ou ficam manchados, inchados, e também quem tem piso de parquet ou laminado, eles ficam inchados naquele local, se tem atrás de um banheiro ou próximo de alguma coisa que tem uma saída de água ou entrada de água, isso já é outro indicativo de que aquela parede, aquele local está acontecendo uma infiltração, tá? Um vazamento. Mofo no apartamento. Esse aí bate muito com aquilo que eu falei para vocês, de que a estrutura do prédio pode estar aí, não é, recebendo muita umidade do lado de fora para dentro, mas também pode ser causas não disso, se o prédio é bem cuidado, não é? Pode ser realmente só a falta de ventilação e iluminação adequada e insolação adequada do apartamento, não é? E goteiras em luminárias e em tomadas. Quando você tem goteiras nas luminárias e nas tomadas, bom, aí a situação já é crítica, né? É quase o Titanic, tá afundando, tem que tomar cuidado.
Por isso que eu digo para vocês, é importante que tenha-se sempre esses cuidados com as manutenções e que elas sejam também de formas até preventivas. Mas aí, do que a gente já viu aí de situações, eu dei exemplos aí de que você pode observar e até numa discussão dizer, olha, eu tenho ideia de que vazamentos, situações assim podem ser indicativas de vazamento, mas é importante que a gente veja assim, aonde ocorre esse tipo de vazamento, qual é a circunstância que ocorre quando eu estou falando dentro do condomínio. Ou é de uma área privativa para outra área privativa, geralmente de um apartamento de cima para o apartamento de baixo, né? Também pode acontecer do apartamento do lado para o outro, essa infiltração, às vezes tem um banheiro colado junto a uma outra área de um outro apartamento, isso acontece, não é? Ou também é de uma área privativa para uma área comum, às vezes o apartamento embaixo é o saguão do prédio e aí está acontecendo ali uma infiltração, um vazamento, ou seja, de uma área privativa para uma área comum. Também acontece da área comum para a área privativa, por exemplo, você tem a casa de máquinas ou o terraço comum do condomínio e aí por uma falta de manutenção ele vem a infiltrar para o apartamento de baixo, ou seja, de uma área comum para uma área privativa, e também tem de uma área comum para uma área comum, ou seja, você tem uma área comum infiltrando para dentro de uma área comum. Os que costumam dar maior dor de cabeça é entre unidades de privativo para privativo e de uma área comum para uma área privativa. Tá? As outras até não geram tanta dor de cabeça, mas essas são as que mais geram debate porque é travada aí uma batalha para decidir então quem vai responder por isso. E qual é a postura do síndico quando diante de uma situação dessas? Ou seja, é importante deixar claro que o Código Civil estabelece que o síndico tem o dever legal de zelar pelas partes comuns. Ou seja, o condomínio não é responsável se uma tubulação interna do seu apartamento fadigou, estragou, alguma coisa assim. O síndico não vai responder por isso. Ele poderá, e a postura dele seria muito adequada, dar um suporte necessário para resolver o problema, para solucionar. E até, se for entre uma unidade e outra, ele equacionar, buscar um acordo, uma mediação para que os condôminos, então, consigam se resolver. Mas a postura principal de um síndico nesse momento que eu digo para vocês é que ele vá até o local, assim que ele souber, mesmo que ele tenha ideia que não é dele, mas que ele documente isso e que ele consiga então verificar se esse vazamento não é de uma área comum. Por quê? Não raro o condômino, quando gera um vazamento de uma unidade para outra, às vezes eles costumam dizer, isso é da coluna do prédio, recém-reformei meu banheiro, isso não é problema meu. E o síndico, qual é a postura dele? Isso não pode se estender. Por quê? Um vazamento, uma infiltração que se estende muito tempo numa edificação, ele acaba estragando a estrutura do prédio. As vigas ficam fadigadas, o metal pode enferrujar, ou seja, diminui a qualidade do condomínio, ele fica suscetível aí a apresentar rachaduras e até situações aí de colapso. Então o síndico ele tem que ter uma postura ativa para o seguinte sentido: tirar então a responsabilidade do condomínio, mostrando, nem que ele tenha que contratar, ou seja, aí o síndico vai ter que já ter alinhado com o conselho e com o próprio condomínio, de que havendo situações onde há dúvida se o vazamento é do condomínio ou do condômino, que ele possa então contratar um técnico para fazer a averiguação. Evidente que o condomínio, não sendo vazamento de responsabilidade do condomínio, ele não vai arcar com essa despesa. Quem vai arcar com essa despesa é o causador do dano. Como eu disse para vocês, é importante saber da origem. Por isso que o síndico tem que ter uma postura muito ativa nesses casos, de forma a sair da frente e já verificar. Opa, estou aqui, o técnico vai fazer um laudo, vai verificar. O técnico verificou, realmente é na coluna do prédio. O condomínio fará o conserto e fazer a reparação dos danos. Mas se o condomínio verifica que este vazamento e essa infiltração não é, ou seja, de área comum, mas sim é de uma tubulação, como eu falei para vocês, apropriada do conhecimento, ou seja, de uma tubulação horizontal, ou seja, ele se isenta disso. E aí já avisa o condômino, por favor, faça esse reparo de forma imediata e o quanto antes, e já passa a despesa por ter chamado um laudo para descobrir isso, certo? Ou seja, essa é uma postura muito boa que o síndico tem. Já o condômino, não é? O condômino, ele não tem como diz assim, uma postura previamente adequada, mas muitas vezes a responsabilidade dele é zelar pela sua propriedade privada. Isso está no artigo 1336. Se o síndico, no artigo 1348, inciso 5º, tem o dever de cuidar das partes comuns,
O seu proprietário, o proprietário do seu imóvel, tem o dever de cuidar do seu imóvel. Se porventura o seu imóvel gerar alguma infiltração, vazamento, problemas deste tipo para outras, não é? Para outra unidade, ele tem o dever de ir lá e reparar, fazer esse reparo. É importante também lembrar que muitas vezes esse problema de vazamento e infiltração ele pode acontecer por algumas circunstâncias. Daqui a pouco estourou um registro, estourou algum cano, alguma coisa, nada impede que o síndico possa, em algum momento, ir lá e tentar resolver a situação exatamente, mas depois cobrando a despesa desse condômino. Por que isso? Porque entre ficar uma torneira de água ou uma hidra, alguma coisa jorrando água o dia inteiro, esperando que o condômino faça a solução, isso gera um prejuízo muito maior para os condôminos, com excesso de água, principalmente se o registro, o medidor, o hidrômetro de água é único para todas as unidades. Nesse caso, desculpem, o que o síndico está fazendo é privilegiando o coletivo em detrimento do privado, ou seja, privilegiando de proteger todos de um excesso de água. Aqui também é importante fazer um parênteses, que se eu tenho um vazamento num condomínio, dentro de uma unidade, e esse vazamento venha gerar um excesso de água, este condômino, sendo constatado que a origem do vazamento é dentro do apartamento dele, por exemplo, esqueceu uma hidra correndo água o dia inteiro, o vaso sanitário estragou a válvula de descarga e ficou correndo água o dia inteiro. Este condômino desta unidade será responsável pelo aumento de água do consumo daquele mês, daquele período. É importante para isso, e eu já adianto uma dica que eu ia falar no final, que os síndicos, que eu conheço vários síndicos aí, e eles fazem exatamente assim, todo dia ou semanalmente, mas a grande parte deles faz diariamente, anota em determinado horário o movimento do medidor do hidrômetro e vai planilhando. Assim o síndico vai poder saber de um dia para o outro se surgiu algum vazamento, se teve algum excesso de água. Isso ajuda o síndico no controle de problemas que possam acontecer com infiltrações e vazamentos de água no condomínio, principalmente com gastos excessivos. Então nós temos aqui uma postura do síndico, de alguém que tem que ter domínio da situação para saber se aquilo é comum ou é privado. Se é comum ele resolve, se é privado ele orienta a solução. Se o condômino tendo problema de infiltração e vazamento, ele tem que saber também se isso é comum ou é privado. Se é privado e o problema é dele, ele vai resolver. Se é comum, ele vai procurar o síndico terá de resolver. E quanto à responsabilidade dos pagamentos? É importante que a gente tenha em mente que os reparos e prejuízos ocasionados por problemas com infiltrações decorrentes das infiltrações, não é? Depende muito, como eu falei, da origem do vazamento. Assim que eu identifico a origem do vazamento, eu posso identificar, então, o responsável por isso. E é importante dizer que aquele que for considerado responsável, ele não fica apenas responsável por solucionar o problema, ele fica responsável por reparar, inclusive, os danos que ele causa. Imagina que o seu vizinho de cima deixou por um tempo um vazamento e acabou estragando o forro do teto, de gesso do seu apartamento. Ele simplesmente resolveu o problema dele de um dia para o outro, mas não deu a mínima para o teto do seu apartamento. Essa postura está errada. Ou seja, ele é responsável também pela solução desse problema. Por isso que a gente sempre orienta que seja tudo muito bem documentado e verificado. Isso é bom para todos os lados, tanto para aquele que ficou infelizmente causador do vazamento, e aí quando a gente fala causador do vazamento, não é aquele que foi lá e provocou. Acidentes podem acontecer, mas não podemos pensar que ele é causador, ele foi lá e quebrou propositalmente. Não é isso. Acontecem, todos têm problemas, essas situações acontecem no dia a dia e a gente ainda, vivendo em condomínio, tem que manter a harmonia, tem que manter a paz, tem que manter a boa convivência, certo? Então, toda vez que eu tenho a origem do vazamento, eu identifiquei então o seu responsável, passa a ter então o dever legal de parar com o problema e reparar os danos que isso venha a causar. É importante que a gente saiba que as melhores circunstâncias ainda são um laudo ou as vistorias feitas por engenheiros ou empresas especializadas. Hoje em dia, a tecnologia para detectar vazamentos é muito hábil, muito tecnológica, é muito forte. Ela consegue realmente identificar se está acontecendo ali uma infiltração ou vazamento, por menor que for. Porque por menor que for, ele vai demorar para ser descoberto. Mas assim que aparecer os primeiros indicativos, como eu disse lá no início da live, não é? Manchas, descascado na parede, mofo,
eu consigo identificar o problema e fazer a solução. Então esses laudos e vistorias têm que ser feitos por especialistas. A gente até entende que daqui a pouco alguém tem o faz tudo, que vai lá e troca o cano, abre a parede, etc. Mas não é raro abrir paredes e a parede ser aberta de forma errada. Por isso que é importante, nesses momentos, para economizar para todos, não só dinheiro, economizar o tempo e a paciência, é que se contratem pessoas com conhecimento técnico e que tenham ideia de que o problema realmente está naquele local e naquela parede. Pois a pior coisa que tem é se abrir uma parede e se verificar, não era aqui. Abrir um piso e se verificar, não era aqui o vazamento. Por isso que é importante ter. Isso pode acontecer? Pode. Como eu falei lá no início, a água sempre encontra um caminho e às vezes nos surpreende por onde ela passou, por onde ela impermeou, não é? E uma vez identificada a origem desses vazamentos e dessas circunstâncias, a gente começa a se perguntar, bom, identifiquei, ele é o responsável, falei com ele, não resolveu, o que vai acontecer? Bom, não restam muitas alternativas, apenas o ingresso no judiciário. Se você conversou com seu vizinho após identificarem o vazamento, a infiltração, e não houve uma solução, ou seja, vai restar então o ingresso de uma ação judicial para tentar então ter aí resolvido este problema, certo? O Código Civil tem aí uma base de artigos do 186, 87, também o 927 e o 1277, que tratam dessas circunstâncias em que há uma responsabilização daquele que seja causador de um dano ao patrimônio do outro. Isso aí também é muito importante dizer, por exemplo, está sofrendo no meu apartamento um problema de vazamento e o vizinho de cima não me deixa descobrir ou ter uma ideia de como isso acontece. Eu teria que chamar alguém para fazer um laudo. Ah, mas eu vou ter a despesa com o laudo. Não se preocupe, essa despesa ela é do responsável que for identificado pelo laudo. Se o laudo identifica que o vazamento daqui a pouco é do condomínio, bom, isso vai entrar nas despesas que o condomínio tem que ressarcir. Olha, se o laudo identificou que o vazamento é da unidade privativa, sim, aquele particular vai ter que ser responsabilizado e vai cumprir também com isso. O que não se pode é ficar 1 ano, 2 anos vendo um vazamento acontecer e nada ser feito, pois isso acaba afetando não só o psíquico e o anímico daquela pessoa do condômino, mas também afeta a estrutura do condomínio. E nesse ponto pode aí ter um problema sério. Quando eu falo também de laudos e vistorias, eu refiro aqui que, por exemplo, Porto Alegre, hoje existe o LTIP, que é o Laudo Técnico de Inspeção Predial. Desde 2015 já existe isso aí, não é? E isso aí tem que ser feito periodicamente, é um laudo que a prefeitura cobra. Esse laudo ele também serve de base para que se façam as manutenções da edificação. E ele geralmente passa nos apartamentos, o engenheiro, e dá uma geral. Nesse caso, é uma boa pedida verificar com o seu síndico se está fazendo o LTIP, se isso está adequado e quais as condições e a manutenção do condomínio nesse caso. É importante também que a gente diga, e agora comece a falar um pouco sobre casos, solução de problemas e também responsáveis e jurisprudências. O que eu quero dizer para vocês? Quando eu tenho um vazamento no apartamento próprio, ou seja, eu sou o proprietário, o vazamento está no meu apartamento, sou eu responsável. A menos que eu tenha uma prova de que aquilo é numa área comum. Olha, é da coluna do prédio, é do encanamento vertical. Aí sim, eu não sou responsável. Mas para isso eu também tenho que ter provas e elementos para conseguir fazer a prova disso aí. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, problema no apartamento superior, eu sou o apartamento de baixo, eu olho para cima e tem um vazamento, tem uma infiltração, tem uma mancha no forro. Isso é um indicativo de que tem um vazamento naquele apartamento de cima. Neste caso, o condômino tem que procurar o outro condômino, informar, tem que sentar, conversar e aí sim cobrar uma solução. Tá? Este caso, o responsável do apartamento de cima vai ter que responder por isso. Uma outra questão que acaba gerando dúvida, eu separei aqui para vocês, para falar, é quando o apartamento está alugado. Quando o apartamento está alugado, geralmente o inquilino que está residindo ali, a menos que ele tenha promovido uma obra, tenha feito alguma alteração no apartamento, ele tenha causado o dano, ele será o responsável. Mas, mesmo assim, quem responde primeiramente por isso é o seu proprietário, o proprietário do imóvel alugado.
Por isso que mesmo estando alugado, você vai lá, procura o inquilino e o inquilino tem que fornecer as informações necessárias. Se o imóvel está alugado por uma imobiliária, tem que fornecer o contato para que então o proprietário do imóvel afetado possa fazer contato com a imobiliária e esta então intermediar junto com o proprietário do imóvel. Ou se ele tem o contato do proprietário do imóvel, logicamente ele vai dar o contato para que esse proprietário possa então estabelecer contato para resolver essa situação. Então, quando o imóvel é alugado, o inquilino também tem a responsabilidade, no mínimo, de apontar e indicar o responsável pelo apartamento. E aí sim, o proprietário do apartamento alugado poderá ir lá verificar o que houve. Se realmente foi o problema do inquilino, ele vai se acertar com o inquilino. Mas isso não pode ser um impedimento para que ele tenha que resolver o problema do apartamento que esteja afetado com vazamento e infiltração. É importante também falar que vazamentos em área comum do condomínio e infiltrações. Aí nós estamos falando do terraço de cobertura, do telhado, da coluna do prédio, não é? Esses espaços que são áreas comuns, eles são de responsabilidade do condomínio. Toda vez que eu tenho uma infiltração ou um vazamento proveniente destas áreas, eu tenho que ter aí então o auxílio do síndico para a solução. Digamos que eu tenho o terraço de cobertura seja área comum e a impermeabilização venceu, evidente que o síndico então vai ter que providenciar uma nova impermeabilização. Digamos que tenha entupido o escoamento desta área aberta e aí acabou empoçando, virou uma piscina e aí sim, não tendo escoamento, acabou chegando até o teto do apartamento de baixo. O síndico vai ter que dar a solução para isso. Se é um vazamento proveniente, às vezes, de uma caixa d'água, está escorrendo para o lado de fora porque a caixa d'água não recebeu manutenção. Se é, talvez, uma impermeabilização no andar térreo que está falhando, ou é um encanamento de uma área comum, de um salão de festas que está em outro andar, pingando também numa área comum ou numa área privativa. Isso pode acontecer, às vezes, de pingar numa baga de estacionamento e estragar a pintura de um veículo. Eu já vi situações em que um gotejamento que aconteceu, uma infiltração que aconteceu num apartamento que era privativo, não é? E pingava exatamente em cima de um carro, estragou a pintura do carro. Aquilo ficou uns dias que o proprietário não mexeu no carro e começou um vazamento, e aí o calcário, o cimento, aquilo começou a pingar junto com a água, até chegou um ponto que manchou a pintura do veículo. Isso também é uma circunstância que o responsável desculpe, o que o responsável vai ter que arcar. Então, área comum do condomínio, vazamentos em partes comuns do condomínio, infiltrações em partes comuns do condomínio, é responsabilidade do síndico. É importante também falar de condomínios novos, não é? Os condomínios novos podem acabar passando por situações porque o prédio às vezes foi feito na corrida, ou alguém não fez uma vistoria adequada lá, o engenheiro da obra, o responsável da obra, e o seu prédio acaba ali, por mais que tenha pouco uso, recém começou o uso, acabe apresentando isso. Nesses casos a gente sempre orienta que se procure a construtora, se veja a questão das garantias, certo? Mas isso não exclui também do condômino de fazer, então, auxiliar os condôminos ou o próprio síndico na solução desse tipo de problema. É importante que quando a gente fala de telhado, e eu recapitulo aqui que soluções de problemas em telhado e laje, é saber se esse telhado ele é parte comum. Como eu disse para vocês, o Código Civil define o telhado como sendo área comum, mas há que se ver a convenção de condomínio para saber exatamente se ela prevê que aquele telhado pode ou não ser área privativa. É raro, mas acontece. Não com frequência, tá? Como diz aquela brincadeira, é raro, mas acontece com frequência. Não. Geralmente o telhado ele é parte comum. Por quê? Porque ele protege toda a edificação dali para baixo. Ah, mas a unidade é de cobertura. Pois é, mesmo na unidade de cobertura, o telhado protege. Por quê? Porque se não tiver o telhado, vai pingar dentro do apartamento dele, que do apartamento dele vai pingar no de baixo e assim sucessivamente. Por isso que a gente tem essa circunstância também para ter cuidado. Quando a gente fala de telhado. De telhado eu também faço uma seguinte observação. Toda vez que o telhado é numa cobertura de condomínio e essa cobertura sofreu alterações, os chamados puxadinhos, a pessoa deu uma incrementada e botou mais um telhado, espichou isso, olha, ali este condômino começa a atrair para si responsabilidades, ainda mais se ele não teve autorização e não teve o cuidado de fazer uma obra com o engenheiro e com o cuidado e com a autorização do condomínio. Aí ele acaba atraindo para si a responsabilidade de manutenção do telhado de calhas, se ele fez então aí as modificações, né, alterou a característica original da edificação. É importante também comentar quando a gente fala de lajes, não é, que seria o terraço de cobertura. Essas lajes, se ela é área privativa, não tenha dúvidas,
O responsável é o condômino e ele tem que fazer a manutenção adequada e reparar os danos que, porventura, o terraço de cobertura provocar na unidade inferior. Também é importante que a gente diga que se a laje for área comum, aí sim o condomínio irá se responsabilizar por isso aí. Tá? Bom, é importante dizer que todo prejuízo deverá ser reparado. Ou seja, o que significa isso? Todo prejuízo que o vazamento ou infiltração causar deverá ser ressarcido pelo seu responsável. E aqui nós falamos, às vezes, a palavra causador, porque nós estamos buscando a causa do vazamento. A causa foi tal, mas o que define mesmo é a origem. Porque a causa pode ser diversa, excesso de chuva, falta de manutenção. Mesmo no excesso de chuvas, o condomínio terá que ressarcir. Por quê? Porque às vezes o telhado ou estava com pouca manutenção ou realmente ele não estava projetado de forma adequada. Tudo isso são medidas que o engenheiro deveria analisar. Esses tempos fui conversar com um amigo que comprou o sonho da casa própria, ele adquiriu um apartamento no último andar. Só que infelizmente nesse condomínio houve um erro exatamente numa das laterais do prédio, na algerosa, que é uma parte que protege a edificação para que não haja infiltração de água durante a chuva. E acabou impermeando. Ele tem uma das peças do quarto que ele não pode ligar tomada nem luz. Por quê? Porque a água conseguiu impermear por dentro das tubulações elétricas. É telhado? É responsabilidade do condomínio. A jurisprudência também responde desta forma. Onde é a origem do vazamento? Esse local é privado ou comum? E aí se estabeleceu o responsável. Teve danos maiores que a solução do problema? Teve danos a outras pessoas? Sim ou não? Se sim, ele responde. Se não, termina ali. Ou seja, a jurisprudência já é cansativa, já é remansosa nesse sentido aí, né? Não há que se ter problemas nesse sentido, né? Consequências de infiltrações e vazamentos. A consequência, uma delas óbvias, é o mal-estar entre os condôminos, as discussões e as brigas. Se vocês recordam que eu falei agora há pouco, o síndico tem que ter uma postura de buscar a solução, respaldar o condomínio de forma a mostrar que se o condomínio é responsável, ele vai resolver, mas se ele não é, ele não vai responder, mas ele vai tentar auxiliar para que os condôminos então possam se resolver. É importante o síndico ficar de olho nesses debates, nessas discussões, até porque isso pode acabar provocando um desgaste dentro do condomínio, uma briga, uma divisão de facções por causa de um vazamento. Além do que, em fazer a renovação do laudo técnico de inspeção predial, você vai observar que tendo infiltrações e vazamentos de um apartamento para o outro, isso também pode condenar o condomínio a ter que fazer umas obras e reparos, na verdade, né, fazendo que o síndico obrigue aquelas pessoas a fazer isso, não interditando o prédio, mas deixando ali o condomínio sujeito a receber uma multa. Bom, o aumento de gastos é outra consequência quando a gente tem infiltrações e vazamentos, ou não é cuidado o prédio de forma adequada a proteger ele desses intempéries hídricos, não é? Ou seja, aqui a gente fala de infiltrações e vazamentos, mas também a gente não pode descartar nas tempestades as ventanias, né? Tem que se fazer uma revisão. Hoje em dia existem empresas especializadas em drone que fazem uma vistoria do prédio com o drone e aí ele consegue verificar se o telhado movimentou, se tem telha solta, se as paredes estão com fissuras. Não precisa mais pedir para o seu Zezinho subir lá no telhado, periga ele cair. Hoje em dia, existem tecnologias que resguardam o síndico de responsabilidade, que resguardam o condomínio de responsabilidade. Não deixe de utilizar essas tecnologias para que então haja uma atenção maior ao condomínio e diminuindo os riscos e responsabilidades que o condomínio pode evitar. Também é importante que a gente veja que garantias, né? Nós falamos aí do aumento de gastos do condomínio, que é em função de não fazer as manutenções e elas acabam gerando infiltrações, elas fazem com que a manutenção normal do prédio preventiva acabe sendo mais cara. E também gostaria de falar para vocês a questão que envolve garantias. Toda vez que se contrata um prestador de serviço para fazer um serviço, você tem que ter tudo bem documentado. Por quê? Caso o serviço não fique bom, você tem que cobrar a garantia.
Digamos que o síndico contrate alguém para fazer uma manutenção numa coluna do prédio ou uma impermeabilização e a empresa não faz de forma adequada ou aquela impermeabilização dura menos do que foi prometido. Esta é a garantia que tem que ter em mãos. O síndico tem que ter cuidado com os documentos e contratos que ele executa. Buscar empresas que tenham referência, pois isso diminui as dores de cabeça, isso dá um bem-estar maior a todos. Então, não deixe de ter isso em mãos, as garantias, os documentos, os laudos. Prédio bom é aquele prédio que tem uma boa manutenção, que faz a manutenção nas calhas, que faz manutenção no telhado. Nessa questão de manutenção de calhas, eu estou vendo aqui que a Sandra Bandeira fez uma referência aqui, manutenção de calhas, nesse período do tempo já se passou, mas é importante que antes do início do inverno se faça uma verificação das calhas, porque muitas vezes a infiltração acontece em função que a calha se movimentou, ou às vezes um pássaro morreu e ficou ali, ou um lixo, um detrito caiu ali, excesso de chuvas, árvores próximas acabam entupindo as calhas. Isso também acaba gerando problemas no condomínio. Dicas finais que eu posso dizer para vocês é revisão periódica no apartamento. Você, proprietário, tem que ter o cuidado. Assim como a gente cuida da nossa saúde, vai ao médico, faz revisões, se cuida, etc., a gente também tem que cuidar do nosso patrimônio. Isso é essencial e necessário, não é? Outra questão, controle do consumo. Se você está vendo que está tendo uma goteira numa torneira, tem que ir lá cuidar disso. Outra questão, controle de consumo, aquilo que eu falei mais anteriormente, que o síndico tem um controle ali pelo hidrômetro. Tendo um controle no hidrômetro, ele vai conseguir identificar algum vazamento, que pode ser em área comum ou em área privativa. Eu lembro que num dos atendimentos eu conversei com uma síndica que ela tinha o costume de andar de madrugada no condomínio. Ainda mais quando ela verificava que o hidrômetro estava rodando mais que o habitual. Ou seja, na madrugada que o prédio está em silêncio, todo mundo repousando, ela conseguia observar uma hidra vazando, né? Uma descarga que ficava correndo água por muito tempo, ou identificou um vazamento numa coluna que era próxima da escadaria. Ou seja, são síndicos e síndicos. Eu acho que a experiência que a gente passa aqui nas lives, nos cursos, nos treinamentos, é importante para ir aprimorando o conhecimento. Às vezes são dicas simples, baratas, como controlar o medidor do hidrômetro, observar os momentos de silêncio do prédio, no fim de semana mais silencioso, se o prédio com certeza está fazendo um ruído, um barulho de água, né? Isso ajuda já a prevenir algumas coisas. Outra coisa que eu dou uma dica importante para o síndico é acompanhar a solução quando for entre particulares. Apenas acompanhar. O síndico não é responsável pela área comum? Sim. Pela privada? Não. Mas é importante que ele acompanhe, como eu disse, para isso não virar uma rixa ou uma briga dentro do condomínio. E resolver ou permitir que resolva. Ou seja, digamos que estourou um registro no meu apartamento, o registro não fecha, estourou a hidra, está correndo água. Eu não tenho como resolver. Muitas vezes o condomínio vai ali, chama a pessoa responsável por isso e acaba então fazendo a solução do problema. Sim, o condomínio responsável vai ter, o condomínio responsável pelo apartamento vai ressarcir o condomínio, mas foi muito boa a ação do síndico em ir lá e resolver imediatamente para evitar litros e litros de água correndo. Essas circunstâncias, elas são consideradas medidas de emergência que, não sendo uma medida muito, como se diz assim, uma medida muito cara a ser adotada pelo condomínio, pelo síndico, ela pode ser adotada por medidas assim. Por quê? Porque elas privilegiam o coletivo ao invés de deixar que o coletivo sofra os efeitos com gasto de água interminável. Como momentos finais, eu abro espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas adianto que é importante sempre ter em mãos o manual de manutenção do prédio. Se não tem, providencie um manual de manutenção, até porque, tendo um manual ou uma planilha de manutenção do prédio, você vai conseguir, então, planejar financeiramente melhor as despesas do condomínio. Vai poder planejar o período da pintura, o período de alguns reparos especiais, o período de revisões de todo o prédio, não só da parte hidráulica que eu estou falando aqui para vocês, mas vai ser um documento muito amplo e que vai mostrar, sim, a organização. Onde nós trabalhamos com organização, as coisas se tornam mais econômicas, se tornam mais vantajosas e mais tranquilas para todos na edificação. Por isso que eu abro aí o espaço, se tiver alguma pergunta para vocês, que vocês queiram fazer, já nos encaminhando aí para mais alguns minutos finais. Caso ainda tenha alguma dúvida que surja depois da nossa live, fica disponível os canais do Secov para você fazer contato por telefone ou e-mail,
não é? Acesse nossas redes sociais e fique sempre muito bem informado e orientado sobre essas questões condominiais, não é? Então eu estou vendo aqui, eu tenho alguns participantes, não tenho a princípio nenhuma dúvida, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa live, é sempre um prazer estar aqui falando dessas matérias condominiais para vocês, e a gente sabe que um condomínio bem administrado, bem gerido, parte não só de um síndico, mas de uma boa imobiliária. Assim, converse com o assessor do seu condomínio, você, assessor do condomínio, converse com o síndico, imobiliárias, vejam produtos e serviços que vocês podem agregar para facilitar e melhorar a vida dos síndicos e condôminos, não é? Vejam que a imobiliária e o síndico são seus amigos, são pessoas que estão ali para resolver os problemas, não é? E você, condômino, sempre tem aí, não é, o caminho de auxiliar e contribuir no melhor bem-estar do condomínio. Por hoje era isso, no Agora Síndico, infiltrações e vazamentos no condomínio. Eu me despeço então de vocês, essa foi a nossa live. Qualquer dúvida, entre em contato pelos telefones 3221-3700 do Secov ou mande e-mail para jurídico@secov-rs.com.br, que estaremos disponíveis aí para tirar essas dúvidas e esclarecimentos. Mais eventos, cursos, promoções, não deixe de nos seguir nas redes sociais. Foi mais uma vez um prazer estar aí com vocês e fico sempre disponível aqui no Secov para poder conversar com vocês. Meu nome é Thiago Strasburger, assessor jurídico do Secov, e desejo a todos uma boa noite e muito obrigado pela participação e audiência de vocês nessa live de hoje. Uma boa noite, muito obrigado.